Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 29 de dezembro de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E, infelizmente, as notícias que nós temos hoje não são boas. Ontem, os russos fizeram um grande ataque com muitos mísseis, mais de 100 mísseis, e vários drones Shahed 136 contra alvos civis. Nem infraestrutura de energia elétrica, esse tipo de coisa, eles visaram. Foi só maternidade, prédio comercial, prédio residencial, nada de significativo, né? Evidentemente, se trata de uma espécie de retaliação pela Ucrânia ter atingido alvos militares, né? E é uma retaliação meio torta, porque, lembra, né, no final das contas, isso não... Primeiro que não faz diferença em termos de guerra, isso não afeta em nada o esforço militar ucraniano, ao contrário, dá mais vontade para os ucranianos lutarem no final das contas, dá mais motivos para pedir ajuda do Ocidente, para o Ocidente ajudar a Ucrânia com armas, e no final das contas eles não ganharam nada militarmente com isso. A única coisa que esse ataque visou foi satisfazer a ânsia da população russa, que estava achando que está ganhando a guerra, igual a Su-7 aqui no Brasil, que fica achando que a Rússia já ganhou a guerra, não sei o que lá, e aí perceberam que não, né, porque os ucranianos destruíram o navio lá. Enfim, foi só para isso, só para os U-7 poderem dizer, tá vendo, e atingimos um monte de coisa, destruímos vários prédios. Muito triste, vários civis mortos, vários feridos, vários prédios residenciais destruídos. Os sistemas de defesa antiaérea funcionaram, conseguiram derrubar a grande maioria dos mísseis e dos drones Shahed, mas é impossível derrubar 100%, e mesmo aqueles que são derrubados pela defesa antiaérea ainda podem causar algum dano, então a gente teve aqui vários casos aqui de danos em vários pontos, né? Além disso, aparentemente, um míssil ou drone entrou no território da Polônia. A gente não sabe o que foi, se foi um míssil de defesa antiaérea ucraniano, se foi um míssil russo ou um drone russo, enfim. Não sabemos o que houve, parece que o Duda, que é o presidente da Polônia, chamou o Conselho Militar de Segurança da Polônia para verificar o que aconteceu ali, né? De qualquer forma, ninguém espera a essa altura que a Polônia entre nessa guerra ou acione a OTAN ou coisa desse gênero, porque você sabe que isso já aconteceu antes algumas vezes, alguns drones e alguns mísseis já caíram aqui na Polônia, na Romênia e coisa e tal, e o pessoal sempre vem com essa de que não é bem assim, não dá para a OTAN entrar nesse negócio. Como a gente falou, isso é muito conveniente para a OTAN continuar do jeito que está, com a Ucrânia fazendo a parte da guerra realmente, né? Não teria problema isso, se a OTAN ajudasse militarmente, né? Manda as armas para a Ucrânia e resolve-se esse problema. Enfim, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Barulhinho de Mobilete, Rombo Programado para Taxar e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então é isso daí, dá para ver que o mapa hoje está meio diferente, né? Não traz nada da linha de frente, porque certamente ainda não levantaram as informações, deve aparecer daqui a pouco, mas traz o principal que aconteceu aqui, que foi o grande ataque de mísseis, visando principalmente Kharkiv, Kiev, Lviv, Odessa, Dnipro e Zaporizhia, né? Também aqui em Helmnitsk também teve alguma coisa por aqui, ou seja, essa foi o grande tema de ontem, né? Está aqui a informação da artilharia antiaérea ucraniana. Dos 90 mísseis Ra-101, 87 foram derrubados pela defesa antiaérea. Dos 36 drones Shahed 136 iranianos que foram usados pelos russos, dos 36, 27 foram derrubados pelas defesas antiaéreas. Aí teve também 14 mísseis balísticos S-300, S-400 e Iskander. Esses aqui são muito difíceis de serem derrubados, só o Patriot consegue derrubar esses mísseis, e eles foram lançados principalmente contra Kharkiv, que não tem um sistema Patriot, pelo menos até onde a gente sabe, por isso não foram derrubados. E também houve 5 mísseis Kinjal, que não sabemos qual foi o alvo deles, nenhum deles foi derrubado pelo sistema de defesa.
o que indica que provavelmente foram usados para alvos fora das grandes cidades, né? A gente sabe que tem um sistema em Odessa, sabe que tem um sistema... Bom, a gente sabe que tem um sistema em Kiev, suspeita que tem um sistema em Odessa também e um em Lviv, mas não temos confirmação disso daí, né? Repara que foram 90 ou mais mísseis Ra-101, né? O pessoal está falando aqui, ó, em 110 mísseis e teve mais um monte de Shahids. Foram 8 grupos, o ataque com drone Shahid foi em grupos, né? Começou 10 horas da noite de ontem, lá no horário lá da Ucrânia, terminou hoje na parte da manhã. Imagina, ficaram a noite inteira com um sistema de defesa antiaéreo, com sirenes antiaéreas ligadas, com um monte de ataques, realmente uma coisa absurda isso daí, né? Os russos usaram 18 bombardeios estratégicos para fazer esse ataque, um dos maiores ataques, se não o maior ataque feito contra a Ucrânia desde o início da guerra, né? E o curioso é isso, foi um ataque apenas para aplacar o público interno da Rússia, porque não visou nenhum objetivo militar significativo, não causou nenhum dano real à capacidade ucraniana militar. Só quem está comemorando são as Russetes e as Russetes burras, né? Porque isso daqui foi um enorme desperdício de dinheiro para os russos. Infelizmente, com muita crueldade contra os civis, né? E mais uma coisa que o pessoal tem lembrado bem aqui, né? Que bom que a Ucrânia destruiu aquele navio lá no porto de Feodósia, porque provavelmente ali estavam mísseis que seriam usados nesse ataque também. A gente está tratando isso como uma resposta do Putin, mas a verdade é que para organizar um ataque deste tamanho, leva-se alguns dias. É possível que isso daqui já tivesse sido programado de qualquer forma, deram só uma adiantada para dizer que era uma resposta ao navio ou coisa assim, mas de qualquer forma o fato do navio ter sido explodido diminuiu o número de mísseis que eles teriam para lançar contra a Ucrânia nesse ataque, né? Segundo o Tendar, ele fala aqui que acredita que os mísseis Ra-101, Ra-555, Ra-55, é que esses 90 aqui são vários parecidos, né? E os Shahids tiveram como objetivo saturar a defesa antiaérea dos ucranianos, de forma que o Kinjal, o Ra-22 e o Iskander, que foram esses outros aqui, de fato tivessem chance de atingir os alvos, né? Isso aqui parece, pelos números que eles usaram aqui, a forma como foi feita o ataque, né? Bom, aqui está um reporte aqui mostrando o apartamento que foi atingido em Odessa, né? Dá para ver um prédio de apartamentos sendo atingido, civil, totalmente civil, né? E falando aqui que o que foi atingido, né? Hospital, maternidade, instituições de educação, um shopping center, prédios altos, casas privadas, casas comerciais, estacionamento, enfim, várias cidades foram atingidas aqui. Isso quem falou foi justamente o Zelensky. Existem mortos e feridos, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Enfim, mais uma crueldade terrorista dos russos, inútil no final das contas, porque no final das contas gastaram esse dinheiro todo só para prejudicar a população civil ucraniana, deixar os ucranianos mais chateados e ainda ter argumentos para pedir ajuda do Ocidente mais ainda, né? Aqui tem uma distribuição dos principais pontos atacados. O Tendar colocou aqui, teve uma maternidade em Dnipro, teve blocos de apartamento em Kiev, Odessa e Dnipro também, escolas e um jardim da infância em Lviv, o metrô, estações de metrô em Zaporizhia e um shopping center em Dnipro também. Muito triste isso daqui, né? Vamos ver algumas dessas coisas aqui. O Anton Gerashenko traz para a gente aqui pelo menos a parcial do número de mortos e feridos, lembrando que isso acabou, né? Começou 10 horas da noite de ontem, acabou por volta das 10 horas da manhã do dia de hoje. Então a gente não tem ainda números precisos disso daqui, mas eles estão dizendo que por enquanto são 12 pessoas mortas e 75 feridos, mas ainda tem um monte de gente debaixo de destroços. Os ucranianos ainda vão precisar de alguns dias para saber o número total de pessoas atingidas por esse ataque russo, né? Isso aqui é uma imagem impressionante de um prédio alto aqui em Odessa, né? E dá para ver que o míssil atingiu aqui no meio do prédio, né? Imagina o terror do pessoal que estava nesse prédio aqui, né? Devem ter conseguido evacuar. A gente espera que tenham conseguido evacuar, mas de qualquer forma não deve ter sido fácil sair desse prédio nessa situação. Realmente um ataque terrorista. Isso aqui é um prédio residencial, não tem nada de militar aqui, não tem nada de significativo aqui, né?
Aqui é um outro caso de um outro prédio residencial também em Odessa, em que um drone atingiu ali o topo do prédio e coisa e tal. Então, causou aí mais um incêndio ali em prédio grande, né? Esse daqui é um caso de um míssil que certamente foi atingido pela defesa antiaérea, mas acabou causando dano num apartamento ali em Kiev, né? Se você olhar aqui, o míssil cai ali no topo do prédio ali em Kiev e causa um incêndio ali, né? Não dá para saber o grau de dano que teve aqui, mas certamente imagina o pavor das pessoas ali no prédio, né? Realmente é impressionante isso. Bom, teve também aqui esse shopping center, a maternidade, o prédio ali em Odessa. Aqui, esse aqui é um shopping center lá em Dnipro. Tá vendo aqui? Um shopping center normal, com lojas e coisa e tal, e o shopping center atingido aqui. Teve mortos aqui nesse shopping center, né? Imagina, 10 horas da noite, ainda tem shopping center aberto lá, né? O pessoal foi atingido com isso daí, né? Um absurdo completo isso daqui. Bom, isso daqui foi Zaporizhia. Zaporizhia foi atingido a estação de metrô ali, aí pegou alguns ônibus do Tram também, né, do VLT deles lá, pegou alguma coisa aqui, um absurdo aqui. Isso é Lviv. Lviv também teve danos aqui em prédios residenciais, teve danos em escolas e em creches, um absurdo, né? Lviv, vocês sabem, fica bem aqui no oeste da Ucrânia, né? E aí a questão toda é essa, porque aqui ainda teve a maternidade em Dnipro. A maternidade em Dnipro também foi atingida aqui. E em Lviv, vocês sabem, fica bem no oeste aqui da Ucrânia, e a gente tem a informação de que um objeto aéreo, né, não identificado entrou no espaço aéreo da Polônia a partir da Ucrânia essa manhã, né? Ele foi observado pelas defesas antiaéreas da Polônia e o sinal foi perdido. Então não se sabe exatamente o que aconteceu. Quem deu essa declaração foi o comandante das Forças Armadas polonesas, então a gente não sabe o que foi isso. Pode ter sido um míssil russo, pode ter sido um míssil de defesa antiaéreo ucraniano, né? Como a cidade de Lviv fica bem perto aqui da fronteira com a Polônia, isso pode ter acontecido. Enfim, preocupante isso daí, vocês sabem, em tese, se for um míssil russo, isso pode, de fato, disparar o artigo 5 da OTAN, né? Se trata de um ataque contra território de país da OTAN. Mas, de fato, é muito pouco provável que isso aconteça. A gente já viu isso acontecer outras vezes, já teve outras situações em que mísseis caíram no território da Polônia e não declararam o artigo 5º, porque é aquele negócio, né? Para a OTAN é muito mais conveniente que a guerra se resolva pela Ucrânia em si, e eu não vejo problemas nisso desde que a OTAN então forneça as armas necessárias para a Ucrânia. Está mais do que na hora da OTAN fornecer as armas necessárias e, além disso, acabar com as restrições dos ucranianos atingirem território russo. Isso está realmente dificultando o trabalho dos ucranianos, né? O presidente da Polônia, o Duda, ele chamou uma reunião urgente devido à violação do espaço aéreo polonês e, de novo, vai fazer a reunião, vai dizer que é um absurdo, não sei o que lá, mas no final das contas isso daqui tende a não dar em nada, não deve ter nenhuma modificação nisso daí, né? Quem sabe, a menos que a OTAN queira, porque já aconteceu várias vezes, aconteceu na Romênia também, e não tomaram nenhuma medida, né? O pessoal está lembrando que exatamente há um ano atrás, em 29 de dezembro de 2022, também houve um ataque massivo de mísseis e drones contra os ucranianos. Também foi o maior da guerra até então, e esse agora parece ser maior do que esse outro ainda, né? Que foram aqui 87 mísseis e 27 drones derrubados. Ano passado foram 54 mísseis derrubados, né? Ainda conseguiram colocar um do lado do outro. Hoje não dava para fazer isso, hoje não dava para botar um do lado do outro, eles botaram aqui vezes 87 para ficar mais fácil de ver, né? Enfim, e também drones aqui, foram 11 drones derrubados em 29 de dezembro de 2022, né? Mas tem algumas diferenças. Naquela época, a Ucrânia não tinha ainda os sistemas de defesa antiaéreos mais modernos que tem hoje, e também isso aqui foi parte de um grande processo de ataque
em que a Rússia tentou, desde o final de outubro até início de janeiro, destruir a infraestrutura de energia elétrica da Ucrânia. Não conseguiu, né? Fez vários blackouts, causou vários blackouts, porque, como eu disse, na época a Ucrânia não tinha ainda mecanismos de defesa antiaérea, então muitos mísseis e drones acertavam os alvos, mas no final das contas a Ucrânia sobreviveu ao inverno e vai sobreviver a esse inverno também de 2022, de 2023, sem grandes problemas, apesar desse ataque grande, né? Isso daqui era meio esperado, tá? Como a gente estava falando para vocês, há vários meses que a gente estava observando que a Rússia não fazia grandes ataques com mísseis. A única conclusão óbvia são, na verdade, duas conclusões óbvias. Eles estão com poucos mísseis, se eles tivessem muitos mísseis, teriam feito mais ataques, mas eles estão com poucos mísseis, então decidiram segurar os mísseis todos para fazer alguns poucos grandes ataques. Então, esse pode ter sido o único grande ataque deles agora para tentar dificultar as coisas para a Ucrânia no inverno, ou pode ser que ainda tenham alguns outros ataques pela frente aí, mas de qualquer forma isso não vai impedir a Ucrânia de continuar lutando, isso aqui são alvos civis, não vai afetar o esforço militar ucraniano, né? E, de novo, o mais curioso de tudo foi isso, né? Dessa vez eles visaram alvos civis mais claramente, não infraestrutura propriamente dita. A impressão que dá é que realmente isso aqui já estava meio planejado, mas como teve o ataque ao navio lá, os russos decidiram apressar a coisa, fazer o ataque mais rápido para dar uma resposta, e acabaram fazendo besteira, acabaram desperdiçando um monte de mísseis sem atingir nenhum alvo válido realmente, né? Uma outra coisa que tem muita Roussetti falando aqui, então quer dizer, cadê o Patriot se não conseguiu derrubar todos os mísseis e coisa e tal? É o que eu falo para vocês, nenhuma defesa antiaérea abate 100% dos alvos, né? Não quer dizer que não abata uma quantidade significativa, não ajude bastante, né? Mesmo em Odessa, onde houve mísseis que atingiram apartamentos e coisa e tal, pode ser que tenha um Patriot lá ainda, a gente não tem certeza, mas pode ser que tenha sim. De qualquer forma, o que aconteceu foi o que falou lá o Tendar. Eles fizeram uma sobrecarga do sistema com muitos mísseis e aí depois tentaram atingir com Kinjal algumas coisas. Não conseguiram, acabou que não conseguiram atingir nada de significativo, né? O Peter Todd está falando aqui justamente sobre esse caso, que é um absurdo o Ocidente se recusar a permitir que a Ucrânia atinja alvos na Rússia com as armas ocidentais, né? A defesa na guerra moderna simplesmente não chega perto de 100%. Por mais que você tenha sistemas Patriot, tenha sistemas antiaéreos e coisa e tal, nunca vai ser 100%. A melhor maneira é você atingir os pontos em que esses mísseis foram lançados. É o que faz, por exemplo, Israel lá no sul do Líbano, né? Não tem como proteger o norte do Líbano de todos os lançamentos de foguetes do Hezbollah. Então o que eles fazem? Eles atingem no sul do Líbano os pontos em que o Hezbollah lança os foguetes. É muito mais efetivo dessa forma. A Ucrânia está proibida de fazer isso pelo acordo com o Ocidente. Eu não sei por que até agora, né? Porque tem medo da Rússia escalar e coisa e tal. Escalar mais o quê? O que o Putin pode fazer além do que ele já fez, né? Pode usar bomba nuclear? Não, ele não é maluco, ele não vai fazer esse tipo de coisa. Não tem como ele fazer esse tipo de coisa. Enfim, russos vão morrer nesse processo, lógico, mas com 1/3 de todo o orçamento russo indo para a guerra, então no final das contas eles são todos culpados mesmo, né? Em particular, destruindo a rede elétrica russa e plantas de energia elétrica, seria uma boa maneira de colapsar a economia russa, o mesmo que a Rússia tentou fazer com a Ucrânia ano passado, né? E não conseguiu, a Ucrânia não conseguiu. Mas a Rússia tem um ponto ruim nisso daí, ela está isolada, né? A Ucrânia teve como pedir ajuda para o Ocidente, mudou a rede elétrica dela toda para a Europa em questão de dias para evitar justamente esse tipo de problema, né? Enfim, agora isso também seria uma boa época para o Ocidente destruir os aliados da Rússia. Ou seja, o que a gente está vendo é que isso está caminhando mesmo para uma terceira guerra mundial. Eu concordo com o Peter Todd, não vai ter alternativa, né? Quem acompanha os meus vídeos sobre Israel sabe que o planejamento israelense para lidar com o Hezbollah inclui lidar com o Irã, né? A visão deles é que não tem como resolver o problema sem atacar a fonte que é Teherã, né? Enfim, destruir a economia iraniana com ataques de mísseis na rede elétrica e produção de combustível seria uma boa começo, né? O Irã está tentando obter armas nucleares também. Eles não conseguem fazer isso sem ter uma economia funcional, né? Então, infelizmente,
é isso daí que a gente está caminhando mesmo, né? Bom, teve também coisas positivas, tá? Teve ataques ucranianos ontem aqui, isso daqui é na cidade de Azov, perto de Berdiansk, nessa região aqui, ó. Azovsk, essa cidadezinha de Azovsk aqui, teve um ataque aqui numa centro de recreação. Alguma coisa aconteceu com os ocupantes ali, tá tudo pegando fogo aqui, e não é segredo que a Federação Russa, né, o exército russo, usa esses centros de recreação, são spas, hotéis que ficam ali em lugares até bonitos ali na Ucrânia, né, eles ocupam isso para usar como quartel militar, né? Então, periodicamente acontecem essas situações ali. Então os russos foram atingidos nessa região aqui. E o Intel Crab traz aqui que, inclusive, alguma coisa aconteceu com certeza, porque tem confirmação do VIRS, né, que é igual o FIRMES da NASA, aquele satélite que detecta incêndios na região, né? Para esse satélite detectar um incêndio, é porque foi um incêndio grande, né? E justamente nessa região aqui de Azovsk, né? Também teve alguma coisa aqui em Donetsk. Isso aqui é um distrito de Donetsk, uma daquelas cidades aqui, Donetsk é essa cidade aqui, ocupada pelos russos. É uma cidade que é usada como hub logístico russo, e no final das contas foi atingida pelos ucranianos. Aqui a gente não sabe exatamente o que foi atingido ainda, só tem aí a fumaça grande por lá, né? Bom, isso daqui a gente mostrou ontem, esse quartel-general aqui dos chechenos, mas a gente não sabia onde exatamente. Eu falei para vocês que provavelmente era em Donetsk, mas estava errado. Isso aqui é em Luhansk, em Kremina. Kremina é essa cidade aqui, ó, em Luhansk. Kremina é uma base russa muito forte. Os ucranianos estiveram perto de tomar Kremina, mas acabou que os russos conseguiram, durante a contraofensiva deles, expulsar um pouco os ucranianos daqui. De qualquer forma, esse quartel russo aqui em Kremina foi atacado, né? A gente já tinha falado sobre isso. Isso aconteceu no dia 23 de dezembro, na verdade, mas foi reportado ontem. A gente chegou a mostrar esse negócio aqui pegando fogo, mas a gente não sabia onde que era, né? Porque tipicamente os russos publicam isso no Telegram deles, e aí o pessoal tem que descobrir onde é que é aquilo ali, mas agora a gente já sabe, incriminar isso daqui. Era uma base de comando e controle dos chechenos ali que foi destruída na região, né? E, bom, também aqui um rapaz russo foi destruído por um drone aqui. O curioso é que ele estava testando justamente uma arma antidrones, né? Ele está com uma arma antidrones ali e tentando derrubar o drone com a arma antidrone, mas a arma antidrone não funcionou muito bem não, né? Lá o cara acabou sendo atingido ali e sentou ali para descansar um pouquinho. Depois foi levado para dentro por um outro coleguinha dele, né? Então, aparentemente essa arma antidrone, o teste foi negativo dela, né? Bom, aqui em Krink mostra é um vídeo publicado pelos russos mostrando a derrota deles lá, como é que tá cheio de coisa quebrada aqui pelos ataques ucranianos, um monte de destruição ali. Isso daqui são a base dos russos ali próximo de Krink, onde eles tentam tirar os ucranianos ali de Krink, né? Sem nenhum sucesso, só tem perda naquilo ali. Aqui também Sinkivka, a gente já falou sobre Sinkivka ontem. Os russos tentaram um grande ataque lá e foram totalmente destruídos. Aqui tem mais imagem hoje da destruição dos tanques russos ali em Sinkivka. Então realmente uma coisa impressionante aqui, como é que os russos continuam tentando avançar naquela região e não conseguem, né? Bom, falando sobre a linha de frente, então, vamos ver aqui nas cartas do Polé-Volán. Aqui ele está mostrando justamente Sinkivka. Não houve nenhuma mudança na linha de frente. Os russos tentaram um avanço aqui, mas não conseguiram. Aqui na região de Kremina, né? Kremina está aqui. Teve um pequeno avanço russo nessa região aqui. Nada significativo, nenhuma mudança fundamental, mas teve mais um pequeno avanço russo aqui na região de Kremina. Aqui a gente está falando de Verbové, próximo de Oryhiv, né, Robotnik, coisa e tal, mas não teve nenhuma mudança de ontem para hoje. Lembrando que ontem teve sim uma mudança significativa, os russos conseguiram avançar bem aqui em Verbové, preocupante isso, né? Bom, eu não sei se tem mais alguma coisa aqui, não tem mais nenhuma informação do Polé-Volán hoje. Tem aqui um russo desesperado deixando mensagem no Telegram, aqui ó.
não existe necessidade de reclamações, né? Nós devemos agradecer. Não há necessidade de reclamar, nós temos que segurar nossa coisa lá na Praça Vermelha, porque as Forças Armadas russas começaram essa guerra sem comunicações locais, normais e sem comando e controle. O fato de que a gente está construindo mecanismos de reconhecimento e ataques como uma base no Telegram é devido a desespero. Nós sabemos das consequências. Colocar os rapazes debaixo de martelos, né? No final no segundo ano da guerra, ainda não temos nada de comunicação aqui. Os viados nem mencionam nada sobre comunicações e comando e controle. Os ucranianos, cada platoon, cada pelotão tem uma Starlink e mais um programa para planejamento. Eles instalam terminais da Starlink em drones e a gente não consegue, você consegue descobrir isso, né? Mas não conseguimos fazer nada quanto a isso porque a Rússia não tem comunicação, né? Ou seja, o cara está chorando aqui dos problemas dos russos lá na linha de comando e na linha de controle, e de fato isso é um problema que o pessoal tem apontado, né? Isso aqui foi um outro prisioneiro, esse cara aqui que gravou uma mensagem para... Prisioneiro o cara era um prisioneiro lá na Rússia, estava na cadeia na Rússia, cumprindo pena, e aí ele entrou como voluntário, né, nesse programa dos russos, que você pode ir como voluntário para a linha de frente. E o que ele está falando você não consegue sobreviver aqui. Ele falou para os outros colegas dele, não venham para cá, não venham para o fronte. Em setembro, o Mikhail, é o nome dele, foi de uma colônia em Novosibirsk e foi transferido para a região de Kherson. E aí ele percebeu que ele não ia ser capaz de fazer dinheiro. Uma das coisas que eles prometem é um bom pagamento para a pessoa presa tem interesse nisso. Tipicamente a família dela está passando necessidade, então o cara acaba aceitando. Mas ele percebeu que ele não ia conseguir fazer o dinheiro e muito provavelmente não vai conseguir retornar vivo também. Nós nem pegamos nossos feridos. No máximo, eles ficam parados ali, esperam por uma semana e conforme for, se eles estiverem capazes, a gente joga eles de novo na batalha. Nossos rapazes estão vivendo por aí, apodrecendo. Nem pegamos eles mais no campo de batalha. Eu, pessoalmente, vejo nossos rapazes como muitos rapazes já decompondo ali, né? Até os blindados estão derretendo, né? Aí aqui o complemento aqui é do ucraniano, né? Nossos soldados estão ativamente demilitarizando o exército ocupante, né? O BTR-82A, próximo do vilarejo de Krink, só sobrou resto de metal, né? Aqui tem mais outra coisa. Aí ele fala aqui, ó. Olha, aqui tem o meu blindado de transporte de pessoal. E olha só o teto desse blindado, né? Tá completamente destruído. E aqui tá a torre, né? Em resumo, tá aqui a saída, a porta, né? Aqui tá a fechadura, a janela. Isso é cruel, né? Enfim, o pessoal mostrando aqui o que sobrou dos blindados ali na região de Kherson, né? Ou seja, a situação está realmente complicada ali em Kherson para os russos. Não estão conseguindo fazer nada positivo. Os russos estão avançando em alguns pontos, sim, com os ataques de carne dele, matando um monte de russos, estão conseguindo alguns resultados que não mudam nada na linha de frente no final das contas, né? Esses ataques ucranianos à retaguarda russa, os navios, fazem muito mais, doem muito mais nos russos do que esses avanços milimétricos dos russos lá na linha de frente, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre o artigo do New York Times que a gente falou ontem, que é uma besteira completa, propaganda russa claramente, não tem lógica nenhuma isso. Fala aqui que os russos oficialmente colocaram um batalhão formado de prisioneiros de guerra ucranianos na linha de frente. Isso é uma violação de crimes de guerra, é uma violação da Convenção de Genebra, né? Mas infelizmente os russos já estão acostumados a fazer isso, né? Enfim. Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre o New York Times de ontem, mas não é só ele não, né? Olha a BBC aqui, ó. Matéria na BBC hoje. Guerra na Ucrânia. Atacar um navio russo faz diferença, né? Ou seja, tendendo a dizer assim que não, isso aqui é inclusive um talking point das Russettes, né? As Russettes têm usado esse argumento, destruir um navio nem faz diferença. A gente já explicou por que faz diferença, né? A Rússia não tem tantos navios desse tamanho assim, e o plano da Ucrânia é fazer o cerco à Crimeia.
é destruir a ponte da Crimeia, é bloquear ali o estreito da Crimeia, ali, a passagem da Crimeia para o continente, que está bem perto da linha de frente ali, e a Rússia só conseguiria abastecer a Crimeia com aviões e com navios grandes assim. Um avião é muito caro e ainda é arriscado a ser derrubado por defesa antiaérea. Os navios seriam a melhor opção dos russos. Os ucranianos estão acabando com os navios, é a preparação para o grande cerco à Crimeia que vai acontecer em algum momento dessa guerra, né? Então sim, atingir um navio faz diferença sim, e como lembra que Astra e Intel faz diferença muito mais do que os avanços de 20 metros que os russos têm feito lá no fronte de guerra, né? Outro que está falando besteira aqui também é o Wall Street Journal. Ucrânia abre inquérito sobre suposta execução de prisioneiros de guerra por tropas russas, né? Que suposta? A gente tem vídeo disso mostrando o que aconteceu ali, né? E tem também, evidentemente, agora, como falou aqui o Instituto para o Estudo da Guerra, casos de batalhões formados por prisioneiros de guerra ucranianos, né? É lógico, os russos não deixam só os prisioneiros de guerra, eles colocam alguns russos para controlar os ucranianos. Se eles tentarem se entregar ou fazer alguma coisa diferente do que é ordenado, eles são sumariamente fuzilados, né? E tratam os ucranianos como se fossem os batalhões penais dele. Um absurdo completo isso daí, né? Enfim, o pessoal dizendo aqui que possíveis violações da Convenção de Genebra, né? Um absurdo isso. A mídia ocidental realmente está destruída, né? Aqui o War Translated, né, o Dmitry, está falando aqui sobre como é engraçado essa retórica de dizer que os ucranianos são nazistas, né? Porque às 9 horas da manhã o Medvedev postou dizendo sobre neonazismo na Ucrânia e coisa e tal, e aí o russo, às 11 horas da manhã, está dizendo que está reclamando que o Zalushny está perto de um rabino, né? Pois é, exatamente, porque não existe nazismo na Ucrânia. Se tem nazismo em algum lugar, é na Rússia, né? Enfim, fica essa coisa totalmente hipócrita do pessoal aqui, né? Bom, o Putin, segundo estão dizendo, ordenou que fossem feitos ataques na Crimeia depois da destruição do navio, né? O que são esses raids aqui? É o pessoal russo ir na casa de civis para tentar identificar que civis que teriam denunciado o navio ali no porto de Feodósia, né? O problema para eles é que isso significa praticamente toda a cidade de Feodósia, né? Enfim, no final das contas, o cara tá chateado pra caramba, dá para ver até por esse ataque que aconteceu hoje contra a Ucrânia. Como eu disse para vocês, esse ataque provavelmente já era planejado para acontecer, mas provavelmente foi adiantado por esse ataque ucraniano ao navio, né? O Putin sentiu necessidade de responder de alguma forma, porque o público na Rússia ficou chateadinho com isso. Não tem como esconder. As Russetes estão tentando esconder o navio. Ainda tem jornal aqui no Brasil dizendo que foi danificado o navio. Não, danificou, é só botar um esparadrapo ali, dar uma pintadinha que pronto. O navio virou completamente um pedaço de ferro afundado. Aqui tem pedaços do navio espalhados pela cidade inteira de Feodósia. Não tem nenhuma chance de consertar isso daqui, né? Enfim, tradicional aqui da mídia russete, né? Mas eu não tenho dúvida que o Putin está completamente furioso sobre isso. Por quê? Porque a Rússia vinha em toda uma propaganda no Ocidente para dizer que não, a guerra acabou, a Ucrânia já não tem chance, não manda mais dinheiro para a Ucrânia não, que está só prolongando uma guerra que já está perdida e coisa e tal. E esse evento do navio foi totalmente contrário a essa posição dele, né? Então, ou seja, isso deu um tiro na propaganda russa, né? Acabou deixando morta essa possibilidade. Ainda vinha o Putin falando que não, vamos fazer acordo de paz, chamando canais ocultos, né? Canais diplomáticos secretos para fechar acordo de paz e coisa e tal. Ele foi obrigado a agir, agora todo mundo sabe, a gente já sabia antes, mas agora ficou claro para todo mundo que esse pedido de acordo de paz do Putin é só lorota, né? Ele só queria mesmo um tempo para ele reforçar e continuar atacando a Ucrânia, né? Bom, e olha só que coisa, bicho, um aliado do Putin caiu de uma janela e morreu em uma situação misteriosa, né? O cara era vice-presidente da Lukoil, uma das grandes empresas de óleo lá da Rússia, de petróleo lá da Rússia, era um aliado do Putin,
E é o que eu falo para vocês, né? Na Rússia, realmente, eles têm um problema na hora de construir janelas, cara. Elas são extremamente frágeis. A pessoa chega perto da janela, chega a 2 metros da janela, já cai, já. Impressionante, cara. Como é que morre gente caindo da janela na Rússia, né? Enfim, é lógico, estou sendo irônico. Isso daqui, certamente, a Rússia é um estado mafioso. Todo estado é mafioso, tá? Mas a Rússia é particularmente muito... O modus operandi é 100% de máfia. Então, ou seja, o que aconteceu aqui é que provavelmente alguém aí, o cara traiu o Putin, ou o Putin achou que o cara traiu ele. E aí, meu amigo, né? Como é que a máfia resolve esse problema? As pessoas caem da janela, tem um ataque do coração, coisas desse tipo, né? E bom, a boa notícia é que os Estados Unidos apresentou ao G7 um plano para avançar com o confisco dos 300 bilhões de dólares que tem os russos lá, que estão bloqueados, né, no Ocidente, e justamente para mandar esse dinheiro para a Ucrânia. Seria uma excelente notícia isso daqui. Vamos torcer para isso avançar rapidamente. Eu tenho certeza que o bombardeio russo de hoje vai ser um argumento bom para isso daí, né? E outra coisa que vocês podem esperar, tem gente falando aqui também, que a Ucrânia dessa vez vai ter resposta, hein? Ok, muito triste o dano que os russos causaram, mas ao contrário do ano passado, que a Ucrânia não tinha nenhum drone, nenhum míssil de longo alcance para atingir o território russo, agora a Ucrânia tem. Vamos aguardar uns dias aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.